Olá, muito obrigado pela sua participação e sejam bem-vindos. Bem-vindos de volta. Hoje estamos no terceiro encontro da nossa jornada da perícia contábil na esfera civil e sistema financeiro de habitação. Estamos muito satisfeitos com o retorno que a gente tem recebido, seja por e-mail, seja por comentários, e nós queremos compartilhar ainda mais desse conteúdo que está presente no nosso dia a dia, na nossa atuação como peritos contábeis. A gente vai começar falando sobre honorários, que é uma matéria fundamental para que a gente consiga atingir uma remuneração justa do nosso trabalho como peritos contábeis, e depois vamos adentrar na matéria do sistema financeiro de habitação e na temática de contratos bancários e sistemas de amortização, para, ao final, a gente apresentar também para vocês uma oportunidade de continuarem conosco aprendendo ainda mais sobre a esfera civil e o sistema financeiro de habitação, com mais detalhamento técnico, com um apoio direto da nossa equipe, para que você consiga entrar nesse mundo da perícia com o pé direito e alavancar a sua carreira de uma vez só. Então vamos começar falando sobre a temática de honorários e perito do juízo. Certo. Na aula anterior, nós comentamos sobre a apresentação do profissional ao juiz. E, no caso, essa apresentação deu certo. Agora nós fomos nomeados através de um despacho. Nesse despacho estará ali decretado que o profissional deve apresentar a sua proposta de honorários em determinado número de dias. Essa proposta ela deve ser muito bem fundamentada, através de um cronograma do que vai ser despendido de horas trabalhadas. Também é importante nós observarmos na hora de confeccionar essa proposta de honorários se existem quesitos, se a documentação está disponibilizada, se não haverá necessidade de realização de diligências, a equipe que irá prestar esse trabalho, e após o levantamento minucioso dessas horas a serem trabalhadas e do desenvolvimento desse cronograma, nós teremos a segurança de que esse trabalho vai ser remunerado de uma maneira correta. Até para a nossa segurança para não causar um retrabalho, é muito importante nós termos esse cronograma. E esse cronograma, ele tem que ser, vai ser então remunerado, e vai ser, as horas trabalhadas serão convertidas em valores monetários, através de tabelas. E aonde nós encontramos essas tabelas? Nos nossos sindicatos, nas associações, exemplificando, se no total de horas levantadas para a realização do trabalho foram, por exemplo, 20 horas, e a hora do seu sindicato é R$300, nós iremos apresentar uma proposta de R$6.000. Essa proposta ela terá o pagamento inicial de 50% para inícios dos trabalhos e 50% posteriores, após a entrega dos laudos e os respectivos comentários e pareceres. Por isso é importante também você estar ciente de qual é a praxe no seu estado, na sua região, se você vai atuar em mais de um estado, da utilização dessas horas. Se é uma tabela de honorários do sindicato dos contabilistas, se é de uma federação, associações, você vai trocar informações com os colegas que atuam como peritos e assistentes na sua região e vai tentar descobrir qual a melhor forma de você utilizar essas tabelas para que a sua proposta seja aceita, para que ela não seja discutida, gerando uma demora maior no processo, e que você possa partir de vez para a execução do trabalho técnico, o laudo pericial. Sim, a partir do momento em que nós conseguimos, então, ultrapassar essa fase da proposta de honorários, da aceitação da proposta de honorários, o depósito dos honorários, que na verdade muitas vezes ele é integral, e aí então nós conseguimos receber 50% antecipadamente, dependendo da comarca, mas normalmente funciona dessa forma, 50% antecipado e os 50% no final. A parte final, não se preocupem com relação ao valor que está depositado, que poderá vir a ser recebido daqui a 6 meses, 1 ano até, em função daquele momento que vai ser analisado o nosso laudo pelas partes, porque esse valor que está depositado, ele está em conta remunerada. Não. Então, essa questão toda da parte final da remuneração é tranquilo, e nós, evidentemente, vamos sempre procurar acelerar, cumprir prazos, para que a gente possa realmente ser remunerado da forma integral, com relação ao valor integral que foi proposto e que já está lá depositado, aguardando a finalização do laudo pericial. Numa outra esfera também comentada por nós na aula anterior, que é a questão da
da atuação do administrador judicial, essa remuneração ela se dará de forma mensal. Não será apresentada uma proposta e o valor será quitado naquele pagamento de 50% inicialmente e 50% posterior, e sim de maneira mensal. O administrador judicial que estará exercendo esta função irá ser remunerado para acompanhar o procedimento, para acompanhar a recuperação dessa empresa durante o período. Já na atuação como assistente técnico, como nós vamos elaborar uma proposta de honorários? Aí nós temos algumas diferenças. Por exemplo, o assistente técnico em nenhum momento vai falar no processo sobre honorários. O assistente técnico ele lida diretamente com o seu cliente, seja através do advogado, seja através de um contato direto com o cliente. Quem fala de honorários no processo é o perito do juízo, pois ele vai receber através de um alvará judicial. Mas quem paga o perito do juízo? Quem paga o perito do juízo são as partes. O juiz vai determinar, a partir de quem requereu a perícia, quem deverá pagar. Se as duas partes requereram a perícia, ambas pagarão 50% e esse valor ficará depositado, como a Rosana falou. Agora, se uma das partes apenas requereu essa perícia, ela efetuará o pagamento, que também restará depositado para pagamento no momento oportuno para o juiz. Já como assistente técnico, o pagamento ele é uma relação direta entre a parte, ou o advogado, e o profissional contratado. A gente pode fazer um contrato de honorários de atuação mensal e prestar serviço para uma carteira de um advogado, uma carteira de clientes de um advogado, por exemplo. Vamos supor que você conheça um advogado que atenda a um cliente muito forte, a uma empresa que tem demandas frequentes. Você pode sim acertar um contrato de prestação mensal de serviços com alguma premiação em processos específicos que sejam maiores, que sejam diferenciados. Você pode também cobrar diferentemente percentuais ao final, né? Você vai fazer uma proposta de um valor X para ser recebido nesse momento e ao final ter um êxito maior nos honorários que estão sendo propostos. Em função do resultado da ação. Isso acontece muitas vezes quando nós estamos trabalhando para um cliente que no momento não está capitalizado suficientemente para pagar os nossos honorários, para arcar com essa despesa. Então se cobra alguma coisa simbólica, digamos assim, para que também a gente possa se ressarcir de alguns custos e depois vamos receber em função do resultado, porque já temos uma certeza, pelo menos é o que o processo está nos trazendo, através do advogado, que aquele cliente terá êxito na ação. Certeza absoluta ninguém tem, evidentemente. Nós vamos trabalhar em cima do risco. Vamos trabalhar, exatamente, com risco, mas na expectativa do êxito daquela ação. E aí trabalharemos com um percentual. Não deixa de ser um investimento, nós vamos ver como uma possibilidade de um ganho futuro em cima de uma potencialidade da demanda que está sendo proposta pelo cliente. Né? O que é muito importante, que eu acho que aqui nós não podemos deixar de colocar para vocês, é a questão da garantia do assistente técnico. Porque vejam que o perito do juízo, ele está todo calçado no processo, digamos assim. A garantia dele é que tem um juiz por trás. O juiz, na verdade, está fazendo o cumprimento dos honorários do perito do juízo através de despachos do juiz. Agora, o assistente técnico, ele precisa se precaver através de contrato. Contrato que ele deverá firmar com o advogado ou com a parte que está contratando, para que ele não tenha nenhuma surpresa lá adiante. Esse contrato deverá ser, se possível, inclusive no caso de uma ação maior, inclusive poderá ser registrado em cartório. Nós, muitas vezes, em ações grandes aqui, que aconteceram conosco no escritório, que foram cumpridas, nós fizemos o registro em cartório e tivemos a felicidade de depois vir a receber quando a ação terminou. E isso é um tipo de experiência que nós já vivenciamos e que a gente sabe que funciona na prática. Tudo deve ser documentado ou de acordo do advogado, no caso de nós não estarmos então trabalhando no êxito, estamos trabalhando com o advogado dependendo do resultado da ação, independentemente do resultado, temos um valor fixado, então vamos ter o ok do advogado, porque a gente pode lá adiante ter alguma surpresa, né? E a gente precisa então ter a garantia do retorno financeiro. E ainda nós comentamos na outra aula a questão da AJG, que muitas vezes vai funcionar como uma porta de entrada para atuar como perito do juízo. Para atuar também com advogados, é interessante muitas vezes você observar uma oportunidade. Às vezes um advogado ou um cliente está
discutindo o valor que você está propondo numa ação, mas também cabe a nós vislumbrarmos a possibilidade de atuar novamente para esse advogado, então aceitar um primeiro trabalho para desenvolver, para ser a porta de entrada do nosso trabalho técnico dentro daquele escritório, se for um escritório grande, por que não? Ou de uma empresa, para daí sim, a partir da apresentação do nosso cartão de entrada nesse cliente, a gente possa desenvolver novas propostas e novos valores de demandas que venham a ocorrer no futuro. Uma outra possibilidade também, na hora de confeccionar o contrato, é um mix entre o pagamento no valor futuro e o pagamento inicial de alguns custos. O nosso trabalho no momento, por mais que a gente tenha a expectativa de ganhar lá na frente, nós também temos uns custos no momento que podem ser repassados e devem ser repassados, né? E se puderem ser pelo menos quitados neste momento, também são muito importantes para nós darmos continuidade ao nosso trabalho. Um percentual que nós trabalhamos como margem ao valor final recebido entre 1% e 3%. Qual é o percentual que nós podemos trabalhar como assistente técnico em relação ao que é cobrado pelo perito do juízo, por exemplo? Bom, com relação ao perito do juízo, muitas vezes o advogado nos procura e nós não temos como fazer uma proposta inicial sem nem conhecer o processo, porque vejam, o perito do juízo, quando ele vai fazer a proposta de honorários, ele tem acesso ao processo, ou seja, físico ou eletrônico, ele tem acesso. E o advogado, quando nos procura para trabalhar como assistentes técnicos, ele também deverá nos fornecer, nos facultar uma chave de acesso ao processo, ou nos mandar uma cópia em PDF do processo eletrônico, ou mesmo que seja físico, desde que ele tenha, para que a gente possa estimar os honorários. Mesmo assim, para nós é difícil. E é muito difícil, muitas vezes, para nós cobrar o mesmo que o perito do juízo está cobrando. Então, nós temos, assim, uma praxe, não somos nós, mas os colegas que atuam no mercado. Mercado, não só na nossa região, como fora dela também, em torno de 60% a 70% deste valor. Agora, acho muito importante também o valor do que o perito do juízo cobrou, mas é muito importante ressalvar que aqui no nosso escritório, muitas e muitas vezes, nós cobramos, inclusive, mais do que o perito do juízo. Por quê? Porque trabalhamos mais. Trabalhamos antes do perito do juízo iniciar o trabalho, porque inclusive preparamos a ação para o advogado que nós estamos acompanhando, e em preparando a ação temos horas que já foram despendidas. Depois nós tivemos que acompanhar a perícia, levando o material para o perito do juízo, atendendo as diligências que foram trazidas a nós, subsidiando esse perito do juízo em documentos que não estavam nos autos. Aí o perito faz o laudo, aí o perito assistente tem que apresentar um parecer sobre o laudo. Então, trabalhamos antes, trabalhamos durante o período em que o perito do juízo está trabalhando e também trabalhamos depois, porque a partir do momento que o perito do juízo entrega o laudo, é que nós vamos então preparar o nosso parecer e atender o advogado que nós estamos acompanhando esse processo, seja autor, seja réu, na sua manifestação, na análise do laudo do perito do juízo. Então, muitas vezes as horas são maiores e as partes, às vezes, compreendem desde que tenham condições de pagar também, né? Vai depender da capacidade de pagamento dos nossos honorários, que são aquela retribuição das reais horas dispendidas para a elaboração desse trabalho. E não se engane, o cliente, o advogado, também vai querer uma justificativa dos honorários. Por que nós estamos apresentando esse valor? Não é porque nós estamos atuando de uma livre contratação como assistente técnico que nós vamos poder cobrar livremente. Há sim um debate, há necessidade de nós buscarmos esse subsídio, seja nas tabelas, como o Marte comentou, também usadas como perito do juízo, seja no valor que o perito do juízo está cobrando, e seja no valor da causa, que às vezes interfere bastante na demanda que a gente está atuando diretamente. E imagine você atuar numa demanda que o resultado final será 10 milhões de reais, e você fez um contrato de êxito ao final de 3%. Você pode imaginar que na hora fazer um contrato de 3% não seja muito interessante, na medida que os advogados cobram 30% muitas vezes. Mas pense você, 10 milhões de reais. O que é 1% de 10 milhões de reais? 100 mil reais. Então nós teríamos um contrato de 300 mil reais, 3%. É realmente muito interessante nós atuarmos nessa demanda. Nós sabemos até de exemplos de peritos que trabalham em apenas um processo.
E esse processo ele tem um tamanho muito grande, a importância dos documentos e dos valores levantados são importantes, assim como os seus honorários. Os honorários também serão de importância, de relevante importância, e ele terá que trabalhar com a sua equipe ou com a sua forma, o seu ritmo, e sim será ressarcido ao final deste trabalho. Bom, espero que a gente tenha conseguido passar para vocês um pouco do que é essa questão toda de honorários. Existe, vocês viram, uma diferença muito grande do perito do juízo para o assistente, mas basicamente a gente busca uma remuneração justa para o nosso trabalho, para que a gente possa continuar apresentando qualidade na prestação do nosso serviço, seja para o cliente, seja para o juiz, que é o nosso cliente também, como perito do juízo. Agora a gente vai adentrar na temática fascinante do sistema financeiro de habitação. A Rosana vai apresentar para vocês um pouco do histórico de como a gente há tanto tempo trabalha com questões e demandas que são dessa esfera do judiciário. O sistema financeiro da habitação, no nosso escritório, tem uma história que vai além de 30 anos de atuação. E nesse período todo, o que a gente vislumbrou? Oportunidade de nós nos aprofundarmos no tema, trazido ou pelo juízo, pelas partes no processo, ou pelos advogados, acompanhar toda essa demanda que vem acontecendo nesses anos, e a gente vislumbrou situações que realmente hoje não são as mesmas que aconteciam no passado, e muitas questões que foram ocorrendo nesse período de tempo e que pareciam até, em determinado momento, que iam fazer com que exaurisse as questões que estavam voltadas ao sistema financeiro da habitação. Então eu vou colocar para vocês algumas questões para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o contrato firmado entre agente financeiro e mutuário até uma determinada época, nós depois vamos situar isso no tempo, ele possuía algumas características que hoje já não existem mais, que é a contratação do plano de equivalência salarial, por exemplo. Vejam que naquela época, nós vamos situar isso no tempo, os contratos estabeleciam que as prestações seriam reajustadas de acordo com os índices de evolução da categoria profissional que estava pactuando aquela operação junto ao agente financeiro. Então, as prestações eram corrigidas de uma forma, mas o saldo devedor, o valor que estava sendo emprestado para a compra daquele imóvel, ele era corrigido de uma outra forma, através, normalmente, dos índices da caderneta de poupança ou da UPC na época, trimestralmente ou mensalmente. E o plano de equivalência salarial estabelecia que as prestações iam ser reajustadas, muitas vezes por ano, apenas anualmente. Então, gerava isso uma situação de descompasso no contrato, que ao término desse contrato, final dos 180 meses, 240 meses, 120 meses, o financiamento não era atingido, não se conseguia finalizar, quitar o financiamento. Com isso, algumas outras situações foram criadas também na época pelos agentes financeiros, que era o coeficiente de equiparação salarial, para tentar suprir esse descompasso entre aumento de prestação de uma forma e saldo devedor de outra forma. Foi criado o CES, coeficiente de equiparação salarial 1.15, 1.25, 1.20, 1.13, algumas vezes 1.18, mas mesmo assim não adiantou. Ao término do contrato, muitas vezes acontecia esse descompasso e o que acontecia? O mutuário não conseguia quitar. Mas o agente financeiro, sempre correndo na frente, e evidentemente com cálculos atuariais que estabeleciam essa previsão, sabendo que isso poderia acontecer, o que fez? O contrato já criou a possibilidade de que, ao término do prazo, poderia este contrato ser refinanciado por mais 50 meses. Por mais 50%, perdão. 50% do prazo inicial. Com isso, se arrastava por mais um período, o contrato de 180 meses teria mais 90, o de 240 mais 120, até que ao final tentasse se exaurir aquele saldo devedor. Essas questões todas foram tratadas e demandadas no judiciário por muito tempo, e ainda hoje elas existem. Existem alguns contratos que estão sendo discutidos porque eles foram arrastados no tempo. A questão da inadimplência, ela não aconteceu lá no início, aconteceu já, de repente, lá no final dos 200 meses ou 300 meses. E essas questões ainda são trazidas para os nossos escritórios, não talvez no volume que elas eram trazidas há 15 anos atrás, mas elas existem. A partir de 1997, com a criação do plano da
a legislação que criou a alienação fiduciária, o contrato do sistema financeiro da habitação foi modificado. E aí, a partir deste momento, o agente financeiro passou a poder recuperar aquele contrato que estava inadimplente ou inadimplido de uma forma muito mais rápida, porque as garantias do agente financeiro passaram a ser diferentes do que no período em que ele existia a garantia pelo sistema hipotecário. Com isso, a partir de 97, os contratos passaram a ser oferecidos através de uma outra forma, outros sistemas de amortização, que o Martin vai falar depois para vocês, mas aí nós passamos a ter prestação e saldo devedor corrigidos da mesma forma, gerando com isso que ao final, ao término do prazo de amortização, o contrato era quitado. Então, outra situação se criou, não deixou de existir inadimplência, porque a inadimplência não tem a ver com isso. A inadimplência tem a ver com o poder aquisitivo daquele que está contraindo aquele empréstimo e da situação que muitas vezes acontece no decorrer desse período que é tão longo na vida das pessoas. Inclusive, eu me lembro na época que se falou muito que iriam acabar as ações do sistema financeiro da habitação, que nós não teríamos mais a oportunidade de trabalhar com essa matéria, e foi quase que o oposto, né? Nós podemos dizer que a demanda não para de aumentar, apenas a temática se alterou, como a Rosana explicou, né? Hoje mesmo eu estava realizando um cálculo aqui no escritório. Imagine vocês que a data do contrato era de dezembro de 89. Então é um contrato que vem tentando, né, ser cumprido, e quando da inadimplente, hoje eu tenho que fazer as adequações aos despachos e pedidos, que já está mais de 40 anos sendo discutido no judiciário. Então, essa segurança que o mutuário poderia ter ao escolher à época o plano o PES, né, que é o plano de equivalência salarial, para poder evoluir a sua prestação, na verdade não era uma segurança, porque o saldo devedor não estava sendo amortizado. E aí que começam a gerar o juros sobre juros, e a inadimplência acaba ocasionando um ritmo maior de prestações impagas. Isso aí realmente é um assunto que para nós é apaixonante, para nós é o nosso dia a dia, e as ações continuam existindo, tanto essas do tipo que o Martin colocou hoje, que ele ainda trabalha, por contratos de 1989, 1988, 90, com matéria daquela época que ainda está sendo abordada no Inclusive outras moedas, né, que é uma coisa que gera um trabalho uma cascata de moedas, indexadores e questões que são trazidas para o judiciário, que a gente, inclusive dependendo do estado da federação, são completamente diferentes os contratos firmados entre um agente, um mutuário e outros, né? Então, essas questões todas estão ainda vindo para o nosso escritório, apesar de que muitas vezes houve essa preocupação, vai acabar a demanda na área do sistema financeiro da habitação. Ocorreu uma ocasião, isso já lá nos anos 2008, onde foi trazida uma matéria que ainda é muito discutida no judiciário, que é mais da área que o Martin vai falar depois para vocês, a questão dos sistemas de amortização, quando foi trazida uma matéria, um estudo sobre o método Gauss, que seria a salvação do mutuário, não do agente financeiro. Agora, em função da utilização desse método, ao invés da utilização da tabela Price, que sempre foi debatida e continua sendo debatida e trazida para as demandas judiciais, questionada pelos mutuários, evidentemente, não pelo agente financeiro, que é quem estabelece e oferece o método, a tabela Price, foi trazido então a salvação. Agora, através do sistema Gauss, o mutuário vai conseguir quitar o financiamento, que a prestação vai baixar. E o que aconteceu? Para o mutuário realmente foi um fôlego, mas para os agentes financeiros foi uma preocupação muito grande. Nós, na época, fomos chamados por um agente financeiro aqui do estado do Rio Grande do Sul, preocupadíssimo, porque realmente se aquele método viesse a vingar, eles teriam uma perda, queriam inclusive que nós fizéssemos um cálculo passivo, em alguns contratos, assim, nos pediram que fizesse um cálculo de 20 operações em datas diferentes para verificar, para mostrar para o agente financeiro que aquilo ali seria um caos em termos de perda de resultado. Exatamente. Então você percebe a diversidade de matérias que nós, peritos contadores, temos que lidar no nosso dia a dia. Nós hoje falamos aqui de categoria profissional e de inadimplência, e são fatores ligados ao quê? À economia.
moeda. Isso é totalmente da economia, de como está girando a economia do país. Assim, a Rosana também apresentou os sistemas de amortização. O que são os sistemas de amortização? Matemática. É matemática pura. E esses são os sistemas que nós acabamos tendo que trabalhar no nosso dia a dia. Porque nós sabemos que no momento de uma aquisição de um bem, o agente financeiro vai oferecer um sistema de amortização desta dívida. Esse sistema ele pode vir com parcelas constantes, que é uma das características da tabela Price, por exemplo. Ele pode trazer uma parcela que começa num valor acima do da Price e vai decrescendo, mas tem uma amortização constante. E esse é o sistema de amortização constante, SAC. E aqui cabe a gente destacar, né, para talvez você não saiba, que esteja entrando nesse mundo, uma prestação, uma parcela é composta de uma subparcela de amortização e uma de juros. A de amortização ela vai abater o saldo devedor aos poucos, para que ao final a gente zere, em tese, para que a dívida seja zerada, e a de juros vai remunerar o agente financeiro. Então, como o Márcio estava falando, existem sistemas que são diferentes, né? Basicamente, cada sistema remunera o agente financeiro primeiro do que amortiza a dívida. Sim. Porque os agentes financeiros, eles buscam o retorno deste empréstimo, né? Eles têm o direito de receber esse valor. Assim, digamos que no meio do prazo contratado, a partir dali será feita a amortização, enquanto anteriormente foram pagos os juros. Sim, você vai ver, como o Márcio estava falando, que a tabela Price ela vai apresentar, por exemplo, uma prestação durante toda a contratualidade fixa. A prestação, o valor pago pelo mutuário vai ser sempre igual. Isso pode ser interessante para o mutuário na hora que ele contrata e por isso é oferecida essa opção da tabela Price. Já o SAC, Sistema de Amortização Constante, como o próprio nome já diz, é diferente. A amortização, aquele valor que é usado para abater a dívida, vai ser sempre igual. Agora os juros vão começar bem alto e vão começar a decrescer. O que isso vai fazer? Como isso vai refletir? Vai refletir na parcela. A prestação vai começar mais alta e vai começar a diminuir. Então, de repente, o mutuário vai achar mais interessante adotar a tabela Price, porque ele quer uma parcela mais baixa no início e que se mantenha, porque ele pode se programar durante toda a contratualidade. Agora, vai ter mutuário que vai achar melhor começar pagando um pouco mais e ao final pagar menos. Então, é muito relativo. E a gente vê daí já na demanda judicial que os advogados e as partes, elas ainda solicitam outros tipos de sistemas de amortização que podem também ser aceitos pelos juízes nas suas decisões judiciais. Sim, no caso de uma aquisição de um bem móvel, os prazos eles são mais curtos. Assim, é possível se programar melhor. Porém, na hora da aquisição de um bem imóvel, os prazos são maiores. E daí esse conforto que a pessoa gostaria de ter ao escolher um sistema pode mudar ao longo do tempo, seja pela sua realidade profissional, seja por algum outro critério, e ela decide entrar com uma ação. Aí que nós iremos ter o trabalho da revisão desse sistema. Além das questões ligadas ao sistema de amortização, que são debatidos no judiciário, esses contratos da área do SFH, eles também debatem prêmio de seguro, taxas fixas que são cobradas e, fundamentalmente, a taxa de juros. Sim, muitas vezes a gente vê nas decisões o juiz limitar os juros a tal patamar, então a gente vai fazer toda a repactuação conforme foi determinado e vamos limitar os juros de acordo com o que o juiz determinou. Nós temos também outros contratos bancários que podem ser reavaliados judicialmente, como contratos de empréstimo, contratos de cheque especial e também outras demandas financeiras com relação a produtos que os bancos oferecem. É uma esfera que nos permite trabalhar com uma diversidade de cálculos muito interessante, então você vai lidar num dia, como nós já comentamos, com uma ação indenizatória, no outro dia nós vamos lidar com ações do Sistema Financeiro da Habitação. Então, nós queremos que vocês possam entrar nesse ramo da perícia contábil e focar na esfera civil, porque realmente pode trazer uma carreira longa
e um ótimo retorno financeiro para todos vocês. Bom, queríamos agradecer a participação de vocês na jornada e é claro que vocês devem estar com um gostinho de quero mais, querendo entender mais da prática, de como atuar realmente com perícia contábil na esfera civil e demandas do sistema financeiro da habitação. Por isso, no botão abaixo nós estamos disponibilizando para vocês a oportunidade de conhecer ainda mais essa esfera de atuação como peritos contábeis e assistentes técnicos na esfera civil e demandas que envolvam o sistema financeiro da habitação e sistemas de amortização. Clique no botão abaixo e veja o que a gente está disponibilizando para vocês. Não só a parte da perícia contábil na esfera civil, mas a gente quer apresentar também, desde o processo civil, para vocês entenderem como é toda essa dinâmica de atuar com advogados no meio jurídico. Então nós teremos um módulo específico falando sobre o processo civil e como você entende as petições que são trazidas no processo, como você elabora uma petição, um laudo, um parecer, atuando como perito ou como assistente, para depois, no segundo módulo, especificamente tratarmos das normas brasileiras de contabilidade que dizem respeito à perícia e ao perito, e avançando ainda ao mercado de trabalho, com as oportunidades que a gente tem de atuar nessa esfera fascinante de atuação do judiciário e também em demandas extrajudiciais. Já no módulo 4 nós vamos trazer muita prática, tudo aquilo que você precisa saber para elaborar um laudo, um parecer, entender decisões judiciais, interpretar despachos, decisões interlocutórias, elaborar propostas de honorários, entender também um pouco de como lidar com o Excel e formatar as planilhas que a gente elabora para apresentar os cálculos. No módulo 5 também nós vamos abordar profundamente os honorários de perito, honorários de assistente técnico, entender também como basear as bases, né, que nós vamos usar para formatar a nossa proposta e também falar um pouco de AJG. E no módulo 6, sim, nós vamos tocar a fundo no sistema financeiro da habitação e cada um dos sistemas de amortização que são trazidos tanto pelos agentes financeiros como pelas decisões que os juízes e as partes acabam solicitando e os juízes deferem. De novos sistemas de amortização e taxas e alterações que são feitas nos contratos de agentes financeiros do SFH. Também nós queremos apresentar para vocês espécies de trabalhos que vocês vão encarar na esfera civil de atuação. Sejam ações indenizatórias, sejam contratos entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, dissoluções de sociedade, tudo aquilo que envolve essa esfera formidável de atuação no Poder Judiciário e em demandas extrajudiciais, a esfera civil. Então, clique no botão abaixo, dê uma olhadinha na oportunidade que nós temos para vocês e venha trabalhar conosco. Nós temos certeza que você não vai se arrepender. Tchau, muito obrigado. Obrigada.